questão, olha lá, questão 6. Questão 6, beleza? O Estatuto da Polícia Militar do Estado de Goiás, Lei 8.033 de 1975, no que se refere à ética policial militar, confere ao comandante-geral da PMGO. Olha o que essa lei confere. Vamos ver. Autonomia para solicitar que policiais informem sobre a origem e natureza de seus bens? Será? Vamos ver os outros itens. O Estatuto também confere aí ao comandante-geral autonomia para atacar a autoridade civil? Não, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Autonomia para descumprir solicitações do Ministério Público? Credo, nem pensar nisso. Autonomia para tratar com parcialidade de assuntos relativos a subordinados? Não. Então, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, ele tem autonomia para solicitar que você, que entrou na Polícia Militar, passou 2 anos, está com um patrimônio milionário, você vai ter que informar a origem e a natureza dos seus bens. Questão aí tranquila, né? De graça essa questão. Ok, capítulo 3 do cargo de função policial, artigo 19. O cargo policial militar é aquele que só pode ser exercido por policial militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. O cargo policial militar que se refere a este artigo é o que se encontra especificado nos quadros de organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Também a cada cargo policial militar corresponde um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades que se constituem em obrigações do respectivo militar. Parágrafo 3º. As obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específica. Pessoal, sem novidade. Artigo 20. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. Parágrafo único do artigo 20. O provimento de cargo policial militar se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa pela autoridade competente. Artigo 21. O cargo policial militar é considerado vago a partir de sua criação ou até que um policial militar tome posse desde o momento em que o policial militar exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente o deixe, ou até que outro policial tome posse, de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo 20. Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos policiais militares cujos ocupantes tenham falecido, olha que eu falei, falecido, tenha sido considerado extraviado ou tenha sido considerado desertor. Artigo 22. Função policial é o exercício das obrigações inerentes ao cargo policial militar. Artigo 23. Dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituições, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitadas a precedência e qualificações exigidas para o cargo ou para o exercício da função. Artigo 24. O policial militar ocupante do cargo provido de caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 20, faz jus à gratificação e a outros direitos correspondentes ao cargo conforme previsto em lei. Artigo 25. Acorda as atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogados como posições tituladas em quadros de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial militar ou de natureza policial militar. A lei está dizendo o quê, pessoal, no artigo 48? Nem sempre o seu grau vai estar lá totalmente catalogada. Por exemplo, o policial que entra, que trabalha lá no PROERD, ele vai ter uma série de atribuições, ele vai para os colégios, vai ensinar a criançada os valores aí, morais, éticos, valores de cidadania para a criança se afastar das drogas. E aí eu indico para você o nosso vídeo aí sobre o PROERD, entrevista com o soldado, com o Cabo Pereira do PROERD, né, o trabalho maravilhoso que ele executa. Então, assim, o policial ele entra na instituição e nem tudo que ele vai fazer na instituição vai estar catalogado, vai estar exatamente escrito, mas ele vai fazer muitas coisas, vai trabalhar muito dentro da sua área de atuação. Aplicam-se, parágrafo único do artigo 25, aplica-se no que couber ao encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade policial militar de natureza policial militar, o disposto neste capítulo para o cargo policial
militar. Beleza. Das obrigações dos deveres policiais militares, das obrigações do valor policial. Artigo 26. São manifestações essenciais de valor policial. Vamos aqui a uma questão número 7. Olha lá. Questão número 7 aí, uma questãozinha para a gente raciocinar com ela. O Estatuto da Polícia Militar do Estado de Goiás, Lei 8.033/75, determina que o compromisso policial militar, também conhecido como compromisso de honra, deve ser prestado. Presta atenção, você vai prestar esse compromisso pelo cidadão após ingressar na PMGO, na presença do comandante-geral da PMGO, item A. Será? Vamos ver. A lei não diz isso, não. Pelo cidadão, logo após ingressar na PMGO, na presença do governador do Estado de Goiás, o governador provavelmente estará na sua solenidade de formatura e quando você vai, onde será então declarado esse compromisso, né, onde você vai fazer esse compromisso de honra. Com certeza o governador estará lá, mas a lei não dá isso dessa forma. Vamos lá. Item C. Pelo cidadão após ingressar na PMGO, na presença do secretário de Segurança Pública. Não, né, pessoal? Pelo cidadão após ingressar na PMGO, na presença da tropa. O gabarito aí é o artigo 32. Nós estamos aqui no 26, mas vamos lá no 32 só para você ver isso daqui. 32. Olha lá. Artigo 32 diz, olha lá. O compromisso a que se refere ao artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença de tropa, tão logo policial tenha adquirido grau e instrução compatível. E aí o 31 diz, todo cidadão após ingressar na Polícia Militar, mediante inclusão, matrícula e nomeação, prestará o compromisso de honra. Beleza, vamos voltar aí no 26, manifestações essenciais de valor policial. Eu não voltei nos outros, eu só falei o gabarito para a gente não perder tempo, mas enfim, tudo está corrigido, gabarito certíssimo. Falou, pessoal? Então é estudar. Vamos lá, artigo 26. São manifestações essenciais do valor policial militar. O sentimento de servir a comunidade estadual, trazido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco da própria vida. Pessoal, lembrando, o policial militar não se compromete em morrer. Ó, preste atenção nisso, é muito importante. Você, ao ser policial militar, você não vai se comprometer em morrer. Você vai se comprometer em arriscar a sua própria vida. Arriscar a vida pela segurança das pessoas, pela manutenção da ordem pública é algo, tá? Isso aí é nobre, é legal. Se comprometer em morrer seria ilegal, seria antiético, ok? Você, ao entrar na Polícia Militar, estará se comprometendo a se arriscar, mas não a morrer pela comunidade. Leve isso para a sua vida profissional, ok? Você vai estar comprometido a se arriscar, e muitas vezes você irá se arriscar, mas você não vai, jamais o Estado vai pedir que você morra pelo Estado. Seria ilegal o Estado pedir isso de você. Então vamos lá, inciso segundo, o civismo e o culto das tradições históricas. Inciso terceiro, a fé na elevada missão da Polícia Militar. Inciso quarto, o espírito de corpo, orgulho do policial militar pela organização onde ele serve, amor à profissão policial militar, entusiasmo com o que é exercido e o aprimoramento técnico profissional. Olha aí a ética, a gente viu questão de ética, vamos tirar a dúvida agora. O sentimento de dever, denodo do policial militar e decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da Polícia Militar conduta moral, profissional e irrepreensível, com observância dos seguintes preceitos da ética policial militar. Então você viu aí as palavrinhas? Sentimento do dever, o denodo e o decoro. Então a ética se expressa por essas expressões. Tá ok? Amar a verdade e a responsabilidade com fundamento da dignidade pessoal, exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo, respeitar a dignidade da pessoa humana, cumprir e fazer cumprir as leis e regulamentos, instituições e as ordens das autoridades competentes, ser justo e imparcial no julgamento dos atos e apreciação do mérito dos subordinados, c. zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual, físico e também dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum,
Qual a missão comum? Preservação da ordem pública, pessoal. Policiamento preventivo e policiamento ostensivo e preventivo. Inciso 7º, empregar todas as suas energias em benefício do serviço. 8º, praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. 9, ser discreto em suas atitudes, maneiras e em linguagem escrita e falada. Abster-se de tratar fora do âmbito apropriado de matérias sigilosas relativas à segurança nacional. Acatar e não atacar. Então, acatar as autoridades civis. Cumprir seus deveres de cidadão. Proceder de maneira ilibada na vida pública e particular. Não adianta você ser um cara na vida pública e na vida particular bater na sua esposa. Você vai ser preso, uma hora sua casa vai cair. Então você tem que ser o quê? Ético dentro e fora de casa, no trabalho onde você estiver. Observar as normas da boa educação. Inciso 15, garantir assistência social, moral e material ao seu lar. Cara, conduzir-se como um chefe de família, modelar. Ou seja, você vai ser o modelo na sua comunidade. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, o respeito e o decoro policial. Abster-se de fazer uso do posto de graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou terceiros, ou de terceiros. Abster-se policial militar na inatividade do uso das designações hierárquicas quando? Em atividade político-partidária, em atividade comercial, em atividade industrial, para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito dos assuntos políticos ou políticos militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado, e no exercício das funções de natureza policial militar, mesmo oficiais. Então, gente, vai usar sua designação hierárquica de forma correta, tá? Não infringindo a lei. Inciso 19, zelar pelo bom nome da Polícia Militar e de cada um dos seus integrantes, observando e fazendo obedecer os preceitos da ética policial. Artigo 28. Ao policial militar da ativa, ressalvado o disposto no parágrafo 2º, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista, cotista em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada, tá? Então você pode, mas você não pode ser o dono. Olha o que o texto está falando. Olha o que o texto está falando. Olha lá. Exceto se você for acionista, aí você pode, beleza. Cotista, você tem uma cota de participação, né? Numa sociedade anônima ou por cota de responsabilidade. Beleza. Então cumpra a lei. Os policiais militares, parágrafo 1º do artigo 28. Os policiais militares, na reserva remunerada, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações policiais militares e nas repartições públicas civis dos interesses de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Por quê? Porque o cara foi convocado, ele voltou, mas ele estava trabalhando na iniciativa privada, então ele fica proibido de tratar. Lá na organização policial militar que ele retornou, porque ele foi convocado, ele não pode ficar lá tratando, né? Olha, eu tenho uma empresa privada de segurança, tal, vou te ajudar. Não, não existe isso, tá ok? Errado. Parágrafo 2º, os policiais militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinja o disposto neste artigo. Então você pode exercer a administração direta dos seus bens sem infringir o que está escrito. No intuito de desenvolver a prática profissional dos integrantes do quadro de saúde, é-lhes permitido o exercício de atividade técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço. Então, se abriu aí também para dentista, policial militar, e aí nesse cargo entra como oficial, ele vai atender o civil, ele vai ter o consultório dele tranquilo, desde que essa prática não prejudique o serviço dele. Artigo 29. O comandante-geral da Polícia Militar poderá determinar aos policiais militares da ativa que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informe ali a questão passada sobre a origem e a natureza dos seus bens, sempre que houver razões que recomendem tal medida. Dos deveres policiais militares, artigo 30, dever, vamos lá pessoal, muito importante. Dever policial militar emana dos vínculos racionais e morais que ligam o policial militar à comunidade estadual e à sua segurança, e compreende essencialmente dedicação integral ao serviço policial militar, fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com sacrifício da própria vida. Olha só, é um dever que emana do vínculo racional e moral. O que ele está falando aqui? Segurança
né, da comunidade estadual e a segurança. Então você tem que se dedicar integral ao serviço policial militar e à fidelidade à instituição a que pertence, mesmo com o sacrifício da própria vida. Esse sacrifício da própria vida aqui, o legislador que, ao redigir esse artigo, colocou de forma errada. Não é o sacrifício, é o risco. O risco você vai correr. Não é razoável, volto a repetir, e doa a quem doer, não é razoável que a instituição te peça o sacrifício da vida. Não é razoável. Tá? Lembrando, a lei é de 1975, ok? 1975, o direito e as garantias individuais evoluíram bastante. Então isso aqui não foi recepcionado pela Constituição de 1988, ok? A Constituição de 1988 não exige o sacrifício da vida. Beleza? Isso aqui é importante. Você entender isso para a sua vida. Até para deixar bem patente isso que eu estou falando, e não é nenhum absurdo, né? Os direitos sociais, eles trazem o quê? A redução dos riscos, no inciso 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Então não seria razoável exigir que você se sacrifique pelo Estado, ok? Beleza, culto aos símbolos nacionais, a probidade, e a lealdade em todas as circunstâncias, disciplina e respeito à hierarquia, o rigoroso cumprimento das obrigações e ordens e a obrigação de tratar o subordinado dignamente com urbanidade, ok, beleza. Parágrafo único. A dedicação integral que se refere ao inciso 1 deste artigo, sujeito policial militar, jornada mínima de 40 horas semanais de trabalho, aí foi acrescido pela Lei 10.623 de 88. Tem muita discussão sobre isso ainda, as escalas de serviço precisam melhorar e muito, mas enfim, a 8.033 está falando aqui que sujeito policial militar, jornada mínima de 40 horas semanais. O grande entrave para esse artigo aqui é que a lei está dizendo de forma mínima, ela não está falando de forma máxima, entendeu? Se você pegar a legislação referente à Polícia Civil, 16.901, que nós já estudamos, você pode estudar também, é só acessar aí o nosso canal no YouTube e ver outros vídeos. Lá, quando se fala do trabalho do policial civil, 40 horas semanais. Mesmo porque, pessoal, se você fizer uma tabela aí com o trabalho do policial militar, 24 por 72, 12 por 48, 24 por 48, o policial ultrapassa as 40 horas de trabalho semanal, que o pessoal lá da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, tem o dever de cumprir. Então, olha só, se o civil tem o dever de cumprir apenas 40 horas de trabalho, 40 horas semanais, por que o policial militar teria que cumprir mais? Errado, completamente errado, mas enfim, o que acontece é que falta ainda bastante regulamentação sobre isso. Do compromisso policial militar, artigo 31. Vamos para uma questão? Questão, pessoal. Questão número 8. Para apuração de atos praticados contra a ética policial militar, a Lei 8.033 de 75 estabelece que tal violação será, olha lá, tão mais leve quanto maior for o grau hierárquico de quem cometeu. Peraí, tão mais leve? O cara cometeu uma violação. Aí ela vai ser leve quanto mais for alto o grau dele. Errado, né, pessoal? Letra B. Tão mais grave quanto maior for o grau hierárquico de quem o cometeu. Esse item aí está parecendo razoável. Letra C. Tão mais gravíssimo quanto menor for o grau hierárquico de quem cometeu. Mas essa gradação é que não ficou legal, né? Tão mais gravíssimo quanto menor for o grau hierárquico? Acho que não. Vamos lá. Tão mais aceitável quanto menor for o grau hierárquico de quem cometeu. Quer dizer, é aceitável que o soldado cometa um erro, infringe uma violação? Aí não. Errado, né, pessoal? Então, ato praticado contra a ética, letra na questão número 8, letra B.
tão mais grave quanto maior for o grau hierárquico de quem o cometeu. Mas violação contra a ética é ruim para todo mundo, para a instituição e para quem cometeu, ok? Vamos lá, mas a lei diz isso, que ela é tão mais grave quanto maior for o grau hierárquico de quem cometeu, e nós vimos isso. Todo cidadão, após ingressar na Polícia Militar mediante inclusão, matrícula ou nomeação, prestará o compromisso de honra, no qual afirmará sua aceitação consciente das obrigações e dos deveres policiais militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpridos. Artigo 32, nós vimos isso aqui, lembra? O compromisso a que se refere o artigo anterior terá caráter solene, será prestado na presença do governador? Não. Secretário? Não. Na presença da tropa. Então, logo o policial militar tem adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da Polícia Militar. Conforme os seguintes dizeres, abre aspas, você vai decorar isso daqui. Ao ingressar na Polícia Militar do Estado de Goiás, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida, fecha aspas. Beleza, esse é o compromisso de honra. Parágrafo 1º, o compromisso do aspirante a oficial PM será prestado em estabelecimento de formação de oficiais, de acordo com o cerimonial constante de regulamento daquele estabelecimento de ensino. Este compromisso obedecerá aos seguintes dizeres, abre aspas, ao ser declarado aspirante oficial da Polícia Militar, assumo o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e de me dedicar inteiramente ao serviço policial militar, à manutenção da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com risco da própria vida, fecha aspas. Ao ser promovido ao primeiro posto, o oficial PM prestará compromisso de oficial em solenidade especialmente programada de acordo com os seguintes dizeres. Aí, na primeira promoção, o aspirantado aí vai falar o quê? Abre aspas, perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres da polícia, os deveres de oficial da Polícia Militar do Estado de Goiás e dedicar-me inteiramente ao seu serviço, fecha aspas. Do comando e da subordinação, artigo 33, o comando é a soma de autoridade, dever, responsabilidade de que o policial militar é investido legalmente. Quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar, o comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal e cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se a direção e a chefia da organização policial militar, no que couber o estabelecido para o comando. Ok. Artigo 34. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar e decorre exclusivamente da estrutura hierárquica da polícia militar. Então, o que está dizendo aqui? Mesmo se você entrar no cargo de soldado, você vai ser subordinado. Essa subordinação não afeta a sua dignidade de pessoa humana e nenhum comportamento pode fazer com que essa subordinação venha a afetar a sua dignidade de pessoa humana. Entendeu isso? Então guarda isso para sua vida. Artigo 34 da 8.033. Artigo 35. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações policiais militares. Artigo 36. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam a atividade dos oficiais, quer no adestramento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, podendo também ser empregados na execução de atividades de policiamento ostensivo peculiares à Polícia Militar. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras de serviço e as normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, e a manutenção da coesão e do moral das mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 37. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Então você vê aqui ele destrinchando toda essa questão aí hierárquica e os cargos. Artigo 38. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes
inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Artigo 39. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Da violação das obrigações e dos deveres, artigo 40, mas vamos para a questão 9. Questão 9, olha lá. Tendo por base o Estatuto da Polícia Militar do Estado de Goiás, Lei 8.033, são competentes para determinar o afastamento do cargo ou impedimento do exercício ou função. Olha aí o 9. Quem é competente para afastar do cargo ou impedir o exercício da função? Vamos lá. A. O secretário de Segurança Pública, o chefe de OPM ou diretores? Será? Secretário de Segurança Pública? Por quê que o examinador insiste com isso? Ele quer te confundir. Ele quer te confundir com o negócio de secretário de Segurança Pública, tá? Ele quer te confundir, quer saber se você sabe. E aí, geralmente, a pessoa vai assim, ela vai estar com aquela tendência de marcar secretário de Segurança Pública. Mas não é. Letra B. Vice-governador, o subcomandante da PMGO e o comandante imediato? Não, né, gente? Olha só, não é uma coisa grave. Para afastar ou impedir, não dá. Não pode ser o secretário de Segurança Pública, nem o vice-governador, nem o subcomandante. Letra C. Governador de Estado, comandante geral, beleza, ou os comandantes. Ok, é isso aí. Gabarito aí da questão aí, letra C, corretíssima, letra C. Ok? Governador de Estado, comandante-geral da PMGO e os comandantes. Gabarito da letra C é o artigo 42 que a gente ainda vai ler. Secretário de Segurança Pública na letra D. Subcomandante e chefe de OPM? Não, né, pessoal? Beleza, então vamos lá. A violação das obrigações dos deveres policiais militares constituirá crime ou transgressão disciplinar, na conformidade da legislação ou regulamentação específica. Parágrafo único. A violação dos preceitos da ética do policial militar é tão mais grave, olha aí que a gente viu a questão, quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem o cometeu. Artigo 41. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de execução no cumprimento dos mesmos acarreta ao policial militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal consoante a legislação específica. Claro, as instâncias são independentes entre si e elas não vão prejudicar a sua defesa, mas você vai estar responsabilizado em diversas esferas. Parágrafo único. A apuração da responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal poderá concluir pela incompatibilidade do policial militar com o cargo ou pela incapacidade para o exercício das funções policiais militares a ele inerentes. Aí vem o artigo 42, que a gente acabou de ver a questão. O policial militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com o cargo ou demonstrar incapacidade no exercício das funções policiais militares a ele inerente, será afastado do cargo. E aí, quem é competente para determinar o imediato afastamento do cargo ou impedimento do exercício da função? Os 3 itens que a gente viu lá. Governador de Estado, comandante-geral da Polícia Militar e os comandantes aqui. Os comandantes, os chefes e os diretores de OPM, na conformidade com a legislação ou regulamentação da corporação. Beleza? Para o segundo, o policial militar afastado do cargo, nas condições mencionadas neste artigo, ficará privado do exercício de qualquer função policial militar, até a solução final do processo ou das providências legais que couberem no caso. Artigo 43. São proibidas quaisquer manifestações coletivas, tanto sobre atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório. Aí beleza, sem novidade. Artigo 44. A Justiça Militar Estadual é o competente para processar e julgar os policiais militares nos crimes definidos em lei como militares. Aquilo que eu estava falando da vitaliciedade. Aplicam-se aos policiais militares no que couber as disposições estabelecidas no Código Penal Militar e Código de Processo Penal. Das transgressões disciplinares, artigo 46, olha lá. O regulamento disciplinar da Polícia Militar especificará e classificará as transgressões disciplinares, estabelecerá as normas relativas à amplitude e à aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento policial militar e a interposição dos recursos contra as penas disciplinares. Então, vai ter uma lei própria que você não precisa saber agora, mas enfim, a 8.033 você precisa saber. Então, você precisa saber que a pena disciplinar de detenção ou prisão não pode ultrapassar 30 dias. O que acontece aqui? Dentro desse parágrafo primeiro do artigo 46, tem um projeto de lei, PL 7645, autoria aí do nobre deputado subtenente Gonzaga, né?
juntamente com o Jorginho Melo, do PR de Santa Catarina, subtenente Gonzaga aí do PDT de Minas Gerais. Ele vai alterar o artigo 18 desse decreto que a gente leu no começo, o 667. Lembra? Que faz com que o policial seja preso, né, disciplinarmente. Esse projeto de lei, ele foi remetido aí, ao Senado Federal. Já foi aprovado na Câmara e foi remetido ao Senado Federal. Cabe agora ao Senado Federal se debruçar sobre esse projeto de lei e aprová-lo. Então, o PL aí para apreciação, encaminho Vossa Excelência a fim de ser submetido à apreciação do Senado Federal, nos termos do caput do artigo 65 da Constituição Federal, e combinado com o artigo 134 do Regimento Interno Comum, PL 7645, beleza? E foi remetido aí pelo excelentíssimo senhor deputado Eduardo Cunha para apreciação do Senado Federal. Vamos votar a nossa lei, beleza, pessoal? Parágrafo 2º do artigo 46. O aluno oficial PM aplica-se também às disposições disciplinares previstas no estabelecimento de ensino onde estiver matriculado. Conselho de justificação e disciplina, mas antes questão 9. Vamos lá. Olha aí, justamente sobre o conselho de sobre o conselho aí envolvendo aí o aspirante oficial e as praças, o aspirante oficial e as praças. A Lei 8.033 de 1975 prevê que oficial, aspirantes a oficial e praças, quando incapazes de permanecer no serviço ativo, sejam submetidos respectivamente ao, vamos lá, Conselho de Avaliação e Homologação. Cara, a lei fala isso? Não, né, pessoal? Letra B. Conselho de Justificação e Disciplina. Guarda essa questão aí. Guarda esse item. Letra C. Conselho de Ratificação e Controle. Será? Conselho de Subordinação e Serviço? Não, né, pessoal? Olha aí o artigo 42, O oficial presumivelmente incapaz de permanecer em atividade, vetado, será submetido a conselho de justificação na forma da legislação específica. E o aspirante oficial, bem como as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapaz de permanecer no serviço, incapaz de permanecerem como policiais militares da ativa, serão submetidos ao conselho de disciplina, conforme a legislação específica. E é isso aí. Quem é que vai, então, os oficiais e aspirantes oficiais e praças serão submetidos, respectivamente, ao Conselho de Justificação e Conselho de Disciplina. Gabarito da questão aí. Artigo 47 e 48, vamos voltar aí. Parágrafo 1º do artigo 47, que a gente leu só o caput. O oficial, ao ser submetido ao Conselho de Justificação, poderá ser afastado do exercício de suas funções automaticamente ou a critério do comandante-geral da Polícia Militar, conforme estabelecido em lei específica. Parágrafo 2º. Compete ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgar e processar oriundos dos conselhos de justificação na forma estabelecida nessa lei. Então, o tribunal é que vai julgar esses processos que são oriundos do Conselho de Justificação. O Conselho de Justificação também poderá ser aplicado aos oficiais reformados e na reserva remunerada. 48, a gente leu o caput. Vamos aí ao parágrafo 1º. O aspirante oficial PM e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidos ao Conselho de Disciplina, serão afastados das atividades que estiverem exercendo. Parágrafo 2º. Compete ao comandante-geral da Polícia Militar julgar, em última instância, os processos oriundos do Conselho de Disciplina convocados no âmbito da corporação. O Conselho de Disciplina, parágrafo 3º. O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às praças reformadas e na reserva remunerada. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Olha só, estude bastante, leia a lei, entendeu? Ouça ou escute, veja, assista esse vídeo várias vezes, para você ficar craque, quando chegar o dia da prova, e eu tenho certeza a UEG vai perguntar sobre a 8.033, porque no último concurso ela largou a 8.033, ela não pegou a 8.033, então com certeza ele vai ter pelo menos uma ou duas questões sobre 8.033, beleza? Valeu, pessoal, obrigado, fico por aqui, estuda, fui!